Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José e você que está se inscrevendo agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Cada pessoa nova aqui ajuda com que as nossas portas fiquem mais abertas para que outras pessoas cheguem também, né? Não esqueçam de mandar os comentários de vocês, são preciosos, e o joinha porque ajuda a gente a alavancar ainda mais o nosso portal. Quando nós analisamos a política no Brasil e compara com a literatura sobre política no mundo, desde Aristóteles, desde Platão, nós nunca encontraremos a figura do governante com retardo mental. Eventualmente, já aconteceu isso numa nação ou outra de alguém ser acometido de uma enfermidade mental grave. A nossa Constituição de 1824, a primeira Constituição, ainda da época do Império, né, ela previa o afastamento do imperador por razões físicas e mentais, físicas com pH. Se isso estivesse valendo hoje, o presidente da República estaria em maus lençóis. Provavelmente ele estaria afastado há muito mais tempo. É impressionante como ele tem uma dificuldade de compreender a realidade, compreender princípios, compreender a importância da presidência da República, a relação com os outros poderes, a relação com estados estrangeiros, as responsabilidades. Nada disso ele tem noção. Isso pode ser detectado a cada dia. E como eu disse a vocês, não se trata de uma agressão vulgar ao presidente da República. Ele conseguiu, no meio desse contexto, juntar o que tinha de pior dentro das Forças Armadas para colocar no governo. E quando eu falo isso, eu não estou querendo agredir as Forças Armadas, porque elas são importantes em qualquer nação que tenta ou que preserva a sua soberania. Aqui, os que estão no governo hoje, eles estão por interesse pessoal. Não há nenhuma razão doutrinária, estratégica, ideológica para que eles estejam no governo fazendo o que eles estão fazendo. Eu vou mostrar para vocês que eles são apenas figuras coadjuvantes da política econômica implementada de fora para dentro, cujo ser maior nessa condução é o Paulo Guedes. A cada dia o presidente vai para frente ali do palácio, um cercadinho, e dá demonstrações, que eu não estou exagerando, em relação à sua debilidade mental, né, a sua falta de capacidade cognitiva. E ele vai juntando muita gente ao seu redor também, além dos vigaristas, gente que tem um horizonte muito curto, para dizer de uma forma mais delicada, né, e que se identifica com as falas do presidente. Mas são impressionantes as ignorâncias que o presidente fala a cada instante. Vamos pegar de hoje. Isso tem um propósito também, como eu já disse a vocês, e como disse João Santana ontem no programa Roda Viva, que isso se presta a distrair a sociedade, boa parte da sociedade, enquanto a área econômica está roubando literalmente a nossa pátria. Mas vamos ver a ignorância do dia que vai suscitar alguns debates. Vamos lá. Muito bom. As empresas estão recomendando, lá fora estão recomendando comprar real, é isso, pessoal? Então é mais uma sinalização que está dando certo a economia nossa. Então, lá fora estão recomendando comprar dólar, comprar reais, certo? Quantos dados tem mais dados bons da economia, Paulo? A economia está voltando em ver como a gente achava que ia voltar. Graças a Deus. Então, primeiro é o seguinte, é uma falta de noção. Ele está dizendo que lá fora está se recomendando comprar real. Gente, quem que está querendo comprar real? O real é a moeda que mais desvaloriza no planeta. O Guedes está dizendo que a economia está voltando em V. De onde ele está tirando esses indicadores? Eles estão inflando os números, mas nós temos um déficit social, um déficit nos números aqui no nosso país tão gigantesco que por mais que o Brasil cresça esses números, esses padrões medíocres, a gente ainda vai estar num prejuízo muito grande. O déficit social é gigantesco. E o que está fazendo o ministro da Economia? Esse sim é o esperto, esse que está capitaneando, esse que juntou ao seu redor o pior das Forças Armadas para estar com ele. O que ele está fazendo? Tentando implementar no Brasil uma política econômica que o povo chileno, que é a esperança da América Latina, está sepultando agora. O jornal o Globo fez a seguinte matéria aqui de capa. Primeiro eles colocaram aqui que a ditadura Pinochet está sendo enterrada por conta desse plebiscito, mas eles colocam aqui na capa também essa foto aqui do general Maria Ramos, né? Não vou chamar mais general Ramos porque depois que ele foi desmoralizado, tendo sido chamado de Maria, aí, de fato, não dá para a gente respeitar mais essa criatura. Mas o jornal o Globo, que atesta hoje e chama o que aconteceu no Chile de ditadura, na época da ditadura, eles estavam absolutamente alinhados, né, como estão até hoje, aos interesses corporativos dos Estados Unidos, aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, e
deram a seguinte abordagem. Eu até fiz aqui uma cópia aqui. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo, não sei se dá para todo mundo acessar, mas, gente, é um negócio grotesco. Quando o golpe foi dado, aliás, toda a América Latina passou por golpes gestados por uma instituição chamada War College, que se instalou lá no Panamá e era coordenada pelos norte-americanos, que formaram todos os militares golpistas da América Latina. O Jorge Rafael Videla na Argentina, os militares brasileiros aqui no nosso país, o Stroessner no Paraguai, o Pinochet no Chile, o Anastácio Somoza na Nicarágua, enfim, todos eles implementaram ditaduras em seus países com apoio dos grandes meios de comunicação dos respectivos países. O jornal o Globo saiu com a seguinte: e nenhuma nota, nenhum comentário sobre essa aberração genocida que eles noticiam aqui. Diz a matéria: as Forças Armadas comunicaram que fuzilarão todos os que resistirem ao novo regime e lançou um ultimato para rendição incondicional até às 16 horas de ontem. Diz a nota: as pessoas que insistirem nessa atitude suicida e irresponsável serão alvo de ataque definitivo e os que forem aprisionados serão fuzilados no ato. Nenhuma sílaba sobre esse genocídio programado. O jornal atesta também que mais de 500 pessoas morreram no dia do golpe, mas eles informam que o Salvador Allende se suicidou, que foi uma grande mentira. Ele foi assassinado pela turma do general Pinochet, que era um homem até então de confiança de Salvador Allende. O jornal diz aqui no seu editorial: a morte de Salvador Allende não interessava a nenhuma consciência verdadeiramente cristã e democrática, mas, colocando-se no vértice da crise, eles passam pano para o assassinato de Pinochet, ou quer dizer, o assassinato de Salvador Allende. O Bolsonaro, recentemente, ele teve fazendo declarações sobre o que aconteceu no Chile, mostrando mais uma vez essa debilidade mental dele de compreender as coisas. Tanto é que ele foi repreendido pelo presidente de direita no Chile. Vamos acompanhar aqui. O pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Toda pessoa tem direito. Aí o presidente do Chile passou um pito federal no presidente brasileiro, né? E as pessoas ficam estupefatas, mas como... deixa eu mostrar uma foto aqui, gente, só para mostrar, para conferir aqui, né, o episódio. Esse aqui é o Henry Kissinger, secretário de Estado norte-americano, logo depois do golpe, indo abraçar o Pinochet. O golpe está devidamente bem esclarecido, toda a participação do governo americano, todo o movimento de tortura e desaparecimento de presos políticos no Chile, isso tudo está comprovado. E esse Henry Kissinger era uma espécie de Mike Pompeo da época, né, que estava ali para reconhecer a ditadura que estava se implementando. E aqui no Brasil, a gente tem gente que até tem qualificação, né, mas se comportam como pessoas retardadas também, né? O Chile teve mais de 40 mil mortos. Eles estão lá varrendo a Constituição chilena, eles estão querendo implementar uma democracia onde tenham direitos sociais que foram roubados pela ditadura, roubados pelo sistema econômico. E aí temos aqui essa rádio vassala, a Rádio Jovem Pan, com colunistas idem, que dizem o seguinte sobre esse processo. Vamos lá. Mas isso é espaço para demagogia. Você tem uma Constituição que funciona num país institucionalmente sólido como o Chile, e você vai parar a abrir isso para vai abrir esse tórax, vai abrir esse coração da sociedade. Quer dizer, para o colunista tá uma beleza, o povo chileno é equivocado, o povo é imbecil, né? Tava tudo muito bem. Então, gente, é esse tipo de gente que esse bolsonarismo, com esse retardo mental, com a vigarice econômica, tem juntado no nosso país. E para provar que eu não estou exagerando, eu gosto sempre de trazer mais elementos aqui, né? Eu vou colocar para vocês aqui as informações da Escola Superior de Guerra. Todos os cursos que eles ministram aqui, vocês vão ver que não tem nenhuma oxigenação na cabeça dessa gente. Eles não têm nenhum tipo de professor que tenha uma visão mais à esquerda ou diferente daquela que foi organizada pela Escola de Guerra norte-americana que nós aqui seguimos nas nossas grades curriculares. A gente acaba formando pessoas sem nenhum tipo de formação crítica e de entendimento da realidade geopolítica
no Brasil, do Brasil no mundo, né? E aqui a gente vai pegando, por exemplo, falas do Paulo Guedes, e vocês vão conferir que os militares brasileiros reproduzem exatamente, mas assim, de uma forma muito literal, o pensamento de Paulo Guedes, porque isso que o Paulo Guedes diz não se aprende nas academias militares, né? Vamos conferir aqui. Então, eu fico por aqui, eu vou pedir a vocês apoio para a gente, porque é difícil a coisa, mas ao mesmo tempo dizer que nós estamos seguros do que estamos fazendo e o Brasil vai começar a colher os frutos desse regime virtuoso nosso, que é uma democracia vibrante, muito brevemente. Muito brevemente. Democracia vibrante. O Paulo Guedes, ele dá aula de democracia o tempo todo, embora ele tenha sido também um serviçal da ditadura Pinochet. Ele também tem as mãos sujas de sangue lá, e aqui já tem as mãos sujas de sangue também, porque esse governo, que é um governo genocida, comandado por uma pessoa com retardo cognitivo, é um governo que já matou muita gente e vai matar mais gente ainda, inclusive com as desinformações relacionadas à vacina, que o tempo todo ele fica se envolvendo. Como disse a vocês, e disse ontem o João Santana lá no Roda Viva, no programa da TV Cultura, isso tudo faz parte de um teatrinho para enganar o povo, para distrair o povo, enquanto a área econômica está assaltando e roubando o nosso país. Mas o Paulo Guedes, ele falou em democracia vibrante. Quando você pega o ex-general, né, o Hamilton Mourão, que viveu 46 anos recebendo soldo com dinheiro pago pelo povo brasileiro, um homem que nunca assinou uma carteira de trabalho, nunca levantou cedo para montar uma empresa, nunca teve as preocupações de ser um empreendedor, nunca estudou esse assunto, de repente ele passa a ser um PhD, um professor, um cientista político, defensor do liberalismo econômico, um homem que viveu às custas do dinheiro público, agora é um propagandista da fórmula liberal de Paulo Guedes. E ele usa a mesma expressão, democracia vibrante. Vamos lá, vamos conferir aqui, vamos lá. E a nossa visão de futuro é fazer do Brasil a mais vibrante e a mais próspera democracia liberal ao sul do Equador. Quando nós olhamos que todas as grandes potências, as grandes nações estão ao norte do Equador... Quer dizer, é uma questão geográfica, né? Como diz o Pazuello, também outro intelectual que as Forças Armadas produziram para o governo Bolsonaro, né? A região norte do Brasil está muito mais próxima do Polo Norte. E isso gerou uma série de brincadeiras e memes para cima e para baixo. Como digo a você, gente, a crítica que eu faço aqui a militares dentro do governo Bolsonaro não é crítica às Forças Armadas brasileiras. As Forças Armadas são indispensáveis para a soberania de todos os países. Isso vem desde a Grécia Antiga, quando os gregos imaginavam que para a segurança da polis, da cidade-estado, alguns cidadãos teriam que se doar para fazerem a proteção, para guarnecerem a saúde, a integridade e a soberania da sua cidade. Infelizmente, isso ao longo da humanidade tem sido distorcido em vários países, e em países onde militares se colocam num patamar de superioridade em relação à sociedade civil, a gente tem tragédias como aconteceu aqui no Brasil, aconteceu na América Latina, e que o povo chileno está nos dando agora uma grande esperança que, se eles deram a volta por cima lá, aqui as coisas podem ser modificadas também de uma forma muito intensa. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Espero que tenha sido legal hoje. Tchau!